Irmãos, abramos nossas Bíblias em Atos, capítulo 20, e vamos ler o verso 24. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vamos notar aqui com atenção essa última frase, o Evangelho da graça de Deus. Vamos lá ainda à primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 11. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. E aqui notemos bem essa frase, o Evangelho da glória do Deus bendito. Vamos orar. Senhor, estamos juntos na Tua presença e te rogamos que o Senhor, por Tua infinita misericórdia, tome Teu lugar nesta reunião. Nós nos congregamos para Ti, por causa de Ti e em Ti. Que o Senhor receba toda a glória e que por Tua graça o Senhor nos abra a Tua palavra e encontre caminho para falar aos nossos corações. Nós te pedimos encarecidamente que o Senhor volte os seus olhos fiéis e cheios de misericórdia sobre Teu povo reunido nesse lugar. E por Tua graça nos abra a Tua bendita palavra. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Queremos ver algo mais das riquezas do Evangelho. Assim te pedimos, em Teu precioso nome. Amém. Num dos domingos pela manhã que estivemos reunidos, nós citamos essas duas frases que hoje à noite relemos. E dissemos aos irmãos, e aqui repetimos, que essas duas frases podem muito bem resumir o que significa o Evangelho. Ou até mesmo podemos dizer, o conteúdo do Evangelho. Então vamos relembrá-las e colocá-las juntas. Atos 20 e 24 diz que esse Evangelho, o Evangelho que Paulo pregava, para o qual ele viveu, se entregou, se gastou, é o Evangelho da graça de Deus. Evangelho da graça. Escrevendo a Timóteo, Paulo agora já com bem mais idade e tempo no Senhor, ele faz outra referência ao Evangelho, 1 Timóteo 1:11, e aí então ele o chama de o Evangelho da glória de Deus, ou do Deus bendito, como aí está. Então, irmãos, essas duas expressões, graça e glória, elas são muito especiais na mente e no coração de Paulo. Agora, de início, o que nós precisamos, entendo, captar diante do Senhor, por sua graça, pelo seu Espírito nos ajudando. Elas não são palavras simples, não são palavras corriqueiras. Essa palavra glória, por exemplo, é uma grande palavra na Bíblia. Podemos dizer que é uma palavra quase sem definição. Porque ela fala de algo que é imenso, fala de algo que tem um peso, por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala sobre peso de glória, acima de toda comparação. Também fala de um resplendor, então o autor de Hebreus vai dizer que Jesus é o resplendor da glória. Então vejam que é uma palavra muito bonita e muito ampla, se referindo então a peso, a autoridade, a resplendor, algo que é tão singular. Então isso é glória. Por isso nós temos essa expressão, glória de Deus. Essa expressão de Deus, essa manifestação de Deus, não tem similar. Deus não tem pares. Deus não tem iguais. Ninguém. Anjo nenhum, querubim nenhum, serafim nenhum, arcanjo nenhum, ninguém é igual a Deus. Só Deus é Deus. E só Deus tem a glória que Ele tem. Por isso também, Paulo, quando ora pelos Efésios, se os irmãos se lembram, a primeira oração de Paulo na Epístola aos Efésios está no capítulo 1. Ele diz que ora ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. De novo ele usa essa expressão. O que é Pai da glória?
ou glorioso Pai, como dizem algumas versões. É esse Pai único, singular, não há nada e ninguém igual a Ele. Então, vamos guardar em nossos corações, com a ajuda do Senhor, que essa palavra glória ela é praticamente idêntica a Deus. Deus é glória, e glória é Deus, em sua última análise. Agora, como a glória do Deus bendito se manifestou? Então, João vai dizer, João 1,14, tão citado entre nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Mesma analogia que nós já fizemos. João está dizendo, não há glória como a dele. É glória de um unigênito. Ele foi gerado e é gerado diretamente de seu Pai. Toda a glória que seu Pai, como sendo Deus eterno, tem, Ele, Filho, como também Deus eterno são, porque o Pai e o Filho são um. Então, quando o Verbo se faz carne e habita entre nós, Ele simplesmente é a expressão de toda a glória do Deus bendito. Por isso, Paulo usa essa expressão, o Evangelho da glória do Deus bendito. Nós sabemos que o Deus bendito, como já falamos, é o Deus da glória. Mas como Paulo diz, quando Paulo diz Evangelho da glória do Deus bendito, então nós temos algo adicionado aí à glória do Deus bendito. Ele está dizendo que essa glória do Deus bendito se manifestou em uma pessoa, e essa pessoa é o Evangelho. Então, irmãos, é por aqui que precisamos começar. Eu sei que nosso querido irmão, na reunião anterior, quarta-feira passada, já fez uma introdução aí sobre o livro de Romanos, particularmente os primeiros capítulos. Mas é aqui que nós vamos recomeçar, se posso assim dizer, com essas duas frases que nós já utilizamos no domingo pela manhã. Evangelho da graça, Evangelho da glória. Como sendo esses dois pontos, onde o Evangelho, me permite a expressão, porque não encontro outra, onde o Evangelho inicia, graça, e onde o Evangelho termina, entre aspas. O Evangelho nunca termina, né? Mas qual é o ponto clímax do Evangelho? Qual é o clímax do Evangelho? Glória. Então, graça, podemos dizer, onde o Evangelho começa. Graça, porque o Evangelho começou no coração de Deus. Ele se determinou se revelar. Ninguém obrigou Deus a se revelar. Muito menos ninguém obrigou Deus a nos salvar. Ele foi automovido ou autocompungido. Pelo quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa foi a compulsão de Deus. Ele foi compungido pela sua própria natureza de amor. O que é amor? Duas palavras que precisam ser atreladas a essa. Amar ou amor. Servir e dar. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o que é amar? É servir e dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso é a natureza do amor. Então, o que é a graça de Deus? É isso. Aí começa o Evangelho de Deus. Não começa em mim, não começa em você, não é uma filosofia, não é uma ideia, não é uma religião. O Evangelho é uma pessoa. A glória do Deus bendito o moveu a revelar-se graciosamente na pessoa de Jesus. Agora, irmãos, nós vamos ter tempo durante essas quartas-feiras. Eu pretendo usar 3 quartas-feiras a partir de hoje, então, meditando um pouco sobre a Epístola aos Romanos, como sendo o Evangelho da Graça. E nós vamos descobrir com todas as letras que a graça de Deus nos leva à humilhação. E a boa humilhação. A humilhação necessária, porque afinal de contas, quem nós somos? Né? A graça de Deus nos humilha, coloquemos assim. Nós somos dispostos a tomar um livro de regras, e se nos for dito que aquilo então vai nos levar a uma espiritualização mais elevada, se nós levamos a sério esse assunto da espiritualização, nós somos capazes de tomar esse livro e dizer, então qual é o caminho, me mostra, eu quero fazer tudo que aqui está escrito. E o resultado
é nada. Porque o homem nunca pode ser espiritualizado. Digamos que espiritualidade é algo inalcançável para o homem. Então o que Deus teve que fazer? O que Ele fez. Isso, Romanos 8, 3. O que era impossível à lei, isso fez Deus. Quando chegarmos lá, nós vamos analisar esse versículo maravilhoso. Romanos 8, 3. São só 3 palavrinhas. Primeiro, o que era impossível para a lei. Você está vendo? Então siga por esse caminho, ande dessa maneira, pratique isso ou pratique aquilo. Isso é lei, falando de modo geral. E o povo da aliança de Deus no Velho Testamento, o povo de Israel, tinha uma lei específica. Não cobiçarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, etc. Tudo isso tem um significado particular que mais à frente nós vamos ver. Por que Deus deu lei? Se Ele não queria salvar o homem pela lei, por que Ele deu a lei? Não parece um contrassenso? Então temos que saber qual é a finalidade da lei. Muito bem, para que não achemos que Deus é incoerente, né? Nos dando algo que não poderia ser útil para nós. E a lei realmente não era útil para nós. Ela não tinha finalidade de nos salvar, ela tinha uma outra finalidade, que vamos examinar depois. Então, espiritualizar-nos, se é que vamos usar essa palavra, eu não gosto dela, mas são as palavras que as seitas e filosofias e religiões usam. Se nós vamos nos espiritualizar, é melhor desistir antes de começar, porque esse caminho é impossível para o homem. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Em Adão todos morrem. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É quase uma piada dizer para um morto se espiritualizar. Você não acha? Vamos lá no cemitério, falar com os mortos e solicitar a eles que se espiritualizem. Só um louco faria isso, não é? Mas, irmãos, diante de Deus, por natureza, não pela graça que nos alcançou depois, mas por natureza é isso que nós éramos. Nós não estávamos desacordados, nós não estávamos desmaiados, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então Paulo vai dizer, esse apóstolo da graça, Deus, tomou a iniciativa, interveio e vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2. E você lembra o que ele diz lá no verso 8 desse capítulo? Pela graça sois salvos. Você não vai se espiritualizar. Você não vai cumprir um conjunto de regras para se aproximar de Deus. O resultado dessa salvação pela graça é santificação. Aqueles que são salvos crescem em santificação. Mas eles não são salvos porque foram santificados. É o contrário. Eles são santificados, ou estão sendo santificados, porque foram salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Vamos repetir. E isto, Efésios 2:8, não vem de vós. Não vem de vós. Graças a Deus por sua graça. Porque outro caminho seria impossível para nós. Então Paulo diz, é dom, dádiva, gratuita de Deus. E ainda mais ele completa, não vem por obras. Não por obras, obra nenhuma, obra de nenhum tipo. Mas, ou para que ninguém se glorie. Se fosse por obras, nós podíamos gloriar. Eu alcancei, eu atingi, eu cumpri, eu fiz, eu e eu. Então, irmãos, basicamente todas as religiões do mundo, pense comigo, ainda nessa introdução, elas pregam uma espiritualidade de baixo para cima. Nós temos que fazer algo, aprender algo. Se é o caso das filosofias esotéricas, por exemplo, as que são fechadas nos seus ensinos, você não vai ter a liberdade de ir lá no templo da eubiose e participar de uma reunião secreta. Por exemplo, aqui na nossa cidade, essa seita chamada eubiose. Você pode ir lá, naquele outro lugar aqui desse lado, e ouvir as palestras que eles dão.
né? Lá naquela avenida. Mas você não pode entrar lá naqueles cultos secretos. Só os que são membros da seita secreta, esotérica. Não é? Então o que eles entendem? Que nesses cultos esotéricos fechados, aqueles iniciados, então o espírito vai se aperfeiçoando. Até a pessoa crescer, crescer, crescer e se perder em Deus. Essa é a maneira que a espiritualidade é anunciada. Sabe o que é isso? Isso é uma heresia. Porque se o homem pudesse ser salvo ou espiritualizado dessa maneira, meus amados irmãos, nunca seria necessário que o Verbo se fizesse carne e morresse uma sangrenta morte na cruz do Calvário. Ele não precisaria orar, Pai, se possível for, passa esse cálice de mim. Não teria cálice nenhum. Ele não precisaria dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Ele não precisaria suar gotas como de sangue no Getsêmani, por mim e por você. Tudo isso seria desnecessário. Se nós pudéssemos ser aperfeiçoados por religião, lei, obras, ou seja lá o que for. Isso é graça. Agora então a graça não humilha o homem natural? Claro que ela humilha. Ela diz assim para ele, você não tem nada. Você não pode nada. Você não é nada. A não ser que Deus intervenha. Você não é, não tem e não pode. Isso é graça. Então ela coloca o homem de lado e coloca a cruz no centro. Por isso, amados irmãos, acorde, querido irmão e irmã. Os tempos, os dias da vinda gloriosa, a segunda, do nosso amado Senhor se aproximam. E sabe o que tem acontecido? Mais e mais, nós estamos ouvindo essa mensagem contrária à graça. Dentro do chamado cristianismo. Religião, obras, pratique isso, pratique aquilo, faça isso ou faça aquilo, para ser aceito por Deus. Se você não conseguir cumprir isso até a tua morte, você vai para um lugar onde você vai ser purificado ali, depois da morte, para você então conseguir alcançar a presença de Deus. Você vê? E de muitas maneiras essa mesma mensagem é anunciada, porque elas são contrárias à graça. Então a graça é muito chocante para o homem. Por isso nós só podemos receber a graça pela ação do Espírito Santo iluminando o nosso homem interior. Então, Ele, o Espírito Santo, é o único capaz de verdadeiramente nos regenerar. E nos fazer dizer sim para o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E dizer não para todos os esforços próprios. Os irmãos prestaram atenção em um dos textos que nosso irmão citou na abertura hoje? Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo. Sangue de Cristo, que não seria necessário se nós pudéssemos nos salvar. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará nossa consciência das obras mortas, para podermos servir ao Deus vivo. Como podemos nos tornar servos do Deus vivo? Pelo precioso sangue de Cristo, nós temos que ser purificados de obras mortas. Aquelas que nós achamos que podemos fazer para satisfazer a Deus, ser aceitos por Ele e salvos. Isso é uma heresia. Me permitam repetir, se isso fosse assim, a sangrenta cruz não seria necessária. E o bendito Filho não precisaria ter perdido sua comunhão com seu Pai. Aquele verso magnífico de Coríntios, 2 Coríntios 5:21, que diz assim, aquele Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, ou por nós. Também não seria necessário, se nós pudéssemos nos salvar. Ele o fez pecado por nós, para que nele, e o que é nele? Nossa união com Ele pela fé. Cremos nele. Conhecemos o Evangelho, pela graça de Deus nos foi revelado o único caminho de salvação. O Verbo divino que se fez carne, o Filho de Deus, o nosso Redentor, sua preciosa obra na cruz do Calvário. Não é?
Então nele, isso é nele, fé, união com ele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Que lindo, irmãos. Se tivermos tempo, quem sabe uma outra sessão, se for o caso, nós vamos falar um pouco sobre Martinho Lutero e como ele entendeu isso. Era um homem que, se juntar todos nós juntos, não chegaríamos nem aos pés do que Martinho Lutero praticou para tentar ser aceito por Deus. Ele era um monge. Outro dia contamos melhor a história, só um pouquinho para você saber. E ele chegava a dormir em uma cela, eles viviam enclausurados como monges, e ele tirava a sua roupa, que já era pouca, e dormia no chão, na cela fria. Qual o propósito? Mortificar as paixões da sua carne. Uma autoflagelação. Ele fez isso muitas vezes. Em uma das suas biografias, ele diz que provocou danos irreparáveis à sua saúde por causa disso. E sabe o que ele conseguiu? Nada. Até o dia que a luz do Evangelho brilhou no coração daquele homem. E ele se tornou grande líder da chamada Reforma no século XVI. E qual foi o tema da Reforma? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. E é assim que nós somos salvos. Então, Atos 20 e 24. Paulo disse que toda a sua vida seria gasta para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Expressão linda. Agora nós precisamos da outra, sabe por quê? Porque nós somos tão complicados. Nós podemos chegar ao ponto de realmente conhecer a graça de Deus no Senhor Jesus, sermos salvos. E então dizermos assim: agora eu tenho a certeza, conheço meu Salvador. Pela graça de Deus ele foi revelado a mim e eu criei nele, também pela graça. Então agora eu cruzo meus braços e aguardo que ele venha e eu esteja para sempre com ele. Então, graças a Deus, nós temos um outro termo. O Evangelho da glória do Deus bendito. Porque aí aqueles que foram e são salvos pela graça, eles compreendem que eles foram chamados para a glória. Não apenas salvos pela graça, mas chamados para a glória. Isso nos interessa muito, o que é ser chamado para a glória. Então nós vamos gastar essas reuniões que teremos, não apenas essas 3 sobre Romanos, mas várias outras. Ainda vamos estudar o Evangelho de Paulo em Efésios, o Evangelho de Paulo em Colossenses. Então nós vamos ver o que é essa glória para a qual nós fomos chamados. E porque isso não nos deixa de braços cruzados. Sabe o que o Evangelho faz conosco? O Evangelho nos coloca em pleno descanso. Nós não estamos atribulados. Nós estamos ansiosos. Como eu posso fazer para ser salvo? Como Deus pode me aceitar? Como eu posso orar de verdade, Pai meu que está no céu? E ter o Espírito testificando com o meu Espírito que eu sou o Filho de Deus, Romanos 8, e você também, não é? Tudo isso é pela graça. Então o Evangelho nos coloca em uma cadeira de descanso. Estamos em Cristo. Mas também o Evangelho é altamente estimulante no caminho da santidade. Porque ele não apenas diz, você foi salvo. Ele diz, você foi salvo para que a beleza de Cristo, seu caráter, sua glória, seja vista em você. Então esse é o Evangelho da glória do Deus bendito. Então, irmãos, é uma dupla posição. É uma posição de pleno descanso e, por outro lado, é uma posição de trabalho. Por isso Paulo vai dizer assim, fazei morrer a vossa natureza terrena, porque já fostes mortos com Cristo. Morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, então fazei morrer a vossa natureza terrena. Então, sem compreender esses 2 aspectos do Evangelho, nós não entendemos o Evangelho plenamente, não é? Podemos ficar aqui só com a graça, aninhados na graça. Nós vamos perder de vista a glória, aquilo para o que nós fomos chamados. Então, entendendo isso, vamos ler mais alguns versículos. Abra, por favor, 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Esse texto também citamos num domingo pela manhã.
1 Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda a graça. Mais uma frase maravilhosa. O Deus de toda a graça. Não é alguma graça, uma ajuda da graça, uma reforma da graça, né? Mas é o Deus de toda a graça. Que em Cristo, vida de união com Cristo pela fé, em Cristo, vos chamou à sua eterna glória. Mais uma vez, nós temos aí esses dois polos, chamemos assim, do Evangelho. E que mostram muito claramente em uma frase o que é o Evangelho. É Deus nos chamando pela graça, o Deus de toda a graça nos chamando, e o propósito desse chamamento da graça é a glória. Nos chamou para a sua eterna glória. Não é o momento de entrarmos em detalhes sobre isso, porque nós vamos chegar no livro de Efésios, futuramente, daqui a uns meses. E o que nós vamos ver em Efésios? Exatamente isso. O Evangelho da glória. Já que nós falamos que particularmente Romanos é o Evangelho da graça. Não que Romanos fale apenas da graça. Romanos também fala da glória. Mas particularmente é o Evangelho da graça. E Efésios e Colossenses são uma exposição do Evangelho da glória. Então, por isso nós entendemos diante do Senhor, já comunicamos aos irmãos, que nós faríamos uma panorâmica, não é um estudo exaustivo, levaríamos muitos meses se fizéssemos isso, não é o propósito para agora. Nós vamos ver esse Evangelho da graça em Romanos, particularmente, e o Evangelho da glória em Efésios e em Colossenses, para vermos esses dois polos do chamado de Deus. O Deus de toda graça, Romanos, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, Efésios e Colossenses. Então, agora vamos para um versículo que espero que te impressione, porque ele está no Velho Testamento. Quando a graça de Deus não estava plenamente revelada, porque nosso Senhor Jesus ainda não havia se manifestado. Salmo 84. Olha o que diz esse versículo, no verso 11. Salmo 84, verso 11. Esse é um dos cânticos, graças ao Senhor, que nós entoamos como congregação. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Assim começa o Salmo 84. Veja o verso 11. Porque o Senhor Deus, é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. As duas palavras colocadas tão juntas. O Senhor dá graça, mas não somente graça, Ele dá glória. E nenhum bem sonega aos que andam retamente. Graça e glória, mais uma vez. Agora, um outro texto ainda, para deixarmos essa ideia bem fixa. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Agora então, Novo Testamento de novo. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. Veja os versos 13 e 14. Vamos ler com muita atenção. Segunda aos Tessalonicenses 2, 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Graças pelo quê, Paulo vai dizer? Por que devemos dar graças a Deus por vós? Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. É um tremendo verso.
Está dizendo que Deus nos escolheu para crer no Senhor Jesus, para sermos, desde o princípio nos escolheu para salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Agora, olha o verso 14. Se o verso 13 está falando da graça de Deus, o Deus que nos escolheu desde o princípio para a salvação, isso é a graça de Deus. Olha o verso 14. Para, que então designa propósito. Para o que Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação. Para que essa salvação? Até onde vai essa salvação? O que significa essa salvação? Então, verso 14. Para o que também vos chamou, mediante o nosso evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse não é um dos versos mais contundentes do Novo Testamento? O que você acha? Se nós temos sabido, pela revelação do Espírito Santo, graças ao Senhor por isso, algo do que é a glória do nosso Senhor Jesus, nossos olhos têm sido abertos para essa imensa glória dessa pessoa. Olha o que esse versículo está dizendo. Que nós fomos chamados para alcançar a mesma glória. Alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso já está em processo em nossas vidas. Quando isso se consumará? A segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Quando então Paulo chama em Efésios 5 essa igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito, palavras dele, Efésios 5. Então ela vai se manifestar, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro, nós fomos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus, nós já fomos salvos no nosso espírito, nós estamos sendo transformados na nossa alma, na nossa mente, a nossa mente foi e está sendo atingida pelo Evangelho. Cada recanto, cada quartozinho secreto, escondido ali, a luz de Deus tem penetrado, iluminado, salvo, nos liberado de tantas coisas que nos escravizavam, não é? Isso a Bíblia chama de transformação ou santificação. E como isso vai concluir? Esse corpo velhinho e cansado. Se você é jovem e ainda tem um corpo forte e sadio, não fique muito orgulhoso, é por pouco tempo. O corpo velhinho e cansado, ele vai entrar na plena redenção. Plena redenção. Ressoada a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo, estão unidos a Ele pela fé, e nós, os vivos, seremos transformados. Não em um processo agora, mas num abrir e fechar de olhos. Que maravilha! O mortal será absorvido pela vida e o corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então se ouvirá aquela voz, tragada, finalmente, tragada foi a morte pela vitória. Que vitória! A vitória que já foi obtida pela morte e ressurreição do nosso bendito Salvador, o nosso Redentor. Então é a salvação que nos aguarda, amados irmãos. Por isso o Evangelho é o Evangelho da glória do Deus bendito. Nós fomos separados para isso. Então, é isso que Paulo tem a dizer nesse lindo verso 14 de 2 aos Tessalonicenses. Agora nós vamos dar mais um passo e é o passo final dessa noite. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Paulo começa esse lindo evangelho e o termina usando a palavra evangelho. Então vamos ler primeiro Romanos 1, de 1 a 3. Somente esses 3 versos. Paulo, um doulos, um escravo ou um servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus.
Está vendo? Primeiro versículo de Romanos. Está dizendo que o que ele vai fazer em Romanos é uma exposição do Evangelho. O conteúdo do Evangelho, as glórias do Evangelho, a graça do Evangelho, o poder do Evangelho. Né? Então ele diz que foi separado para o Evangelho de Deus. Vamos seguir aqui até o verso 3. Ele vai dizer, esse Evangelho, verso 2, ele foi por Deus, outrora, antigamente, nos tempos antes de Jesus, lá nos tempos do Velho Testamento, antes disso até, lá no tempo de Abraão, antes de Moisés, antes da lei, não é? Se formos rigorosos, nós podemos dizer que desde Adão esse Evangelho foi prometido, já que o Senhor fez aquelas vestimentas de pele para cobrir Adão e a sua esposa. E esse é o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Deus cobrindo o homem nu. Ele preparou as suas folhinhas de figueira, né? E fez a sua cintinha lá, quem sabe, bem cozida, lá com cipó, quem sabe, trançou para cá, trançou para lá, fez uma roupinha bonitinha. Mas quando Deus se manifestou, ele teve que se esconder atrás do jardim. Porque a roupa de justiça própria, tecida por ele mesmo, a provisão que ele fez para cobrir sua própria nudez, não era suficiente para cobrir essa nudez, a nudez da consciência. Sua consciência estava acusada, nua diante de Deus, e essa ele não podia cobrir com essas roupinhas. Então ele se escondeu e diz, e disse ao Senhor, ouvi a tua voz no meio do jardim, e eu tive medo e me escondi. Primeiro resultado do pecado, medo. Tive medo e me escondi. Antes ele podia dizer, tive comunhão e me aproximei. Porque o Senhor passeava na viração do dia pelo jardim todos os dias. E tinha uma comunhão com ele, mesmo que assim, digamos, de fora. Mas tinha comunhão. Mas agora ele tem que dizer, tive medo. O medo substituiu a comunhão. Por causa do pecado. Então, esse evangelho foi outrora prometido, como já falamos, desde Adão e por todos os outros meios no Velho Testamento. Prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Agora, olhe, por favor, com cuidado para o verso 3. Que evangelho é esse? É uma mensagem apenas? É uma boa nova? Sim, é também isso. Mas, sobretudo, o evangelho diz respeito a. Ou o evangelho é com respeito a. Ao quê? A seu filho. Então, irmãos, como também nosso amado irmão já mencionou na abertura dessa reunião, o evangelho é a personificação do verbo de Deus. Isso é o evangelho. É claro que ele também é uma mensagem. Ele anuncia que esse é o Salvador, ele anuncia o reino dos céus, né? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, foi a pregação do nosso Senhor. Mas isso tudo por quê? Porque o evangelho é a pessoa de Jesus. Então quando nós falamos, eu conheci o evangelho, nós estamos dizendo, eu conheci Jesus. Quando nós falamos, eu fui salvo pelo evangelho, nós estamos dizendo, eu fui salvo por Jesus. Quando nós falamos que a nossa vida é para testemunhar o evangelho, como Paulo falou em Atos 20, 24, nós estamos dizendo, minha vida é para testemunhar Jesus. Porque o evangelho é Jesus. O evangelho, de novo, verso 3, é com respeito a seu filho. Não é? Então ele não anuncia apenas perdão de pecados, livramento da ira de Deus, união com Cristo na sua morte, justificação pela graça por meio da fé. Tudo isso faz parte do evangelho. Porque é o que Cristo realizou na sua obra bendita. Então o evangelho é com respeito a uma pessoa, é o seu filho. Então, amados irmãos, antes de citar o outro verso para mostrar como Romanos termina, me permite dizer o seguinte. Nós podemos transformar o evangelho numa coisa que ele não é. E abraçarmos o evangelho apenas como uma mensagem. Por exemplo, nós já estamos há muitos anos juntos, já são algumas décadas. Algumas pessoas se colocaram entre nós e abraçaram, digamos, uma mensagem, entre aspas. Compreende? Mas não permaneceram.
Nós só permanecemos quando nós abraçamos uma pessoa e não uma mensagem. O Evangelho é uma pessoa. Se nós não nos apegarmos a Ele, nós não permaneceremos. Nós podemos tornar até professores de Bíblia. Muitos já se tornaram teólogos famosos, mas não abraçaram o Senhor Jesus. Por que nós sabemos? Porque eles vão avançando nessa vida deles, né? E daí a pouco eles começam a questionar a Bíblia, as obras do Senhor Jesus, os milagres e muita coisa mais. Mitos, dizem que na Bíblia há mitos, e precisamos separar o mito da verdade. Teólogos, compreende, irmão? Porque eles abraçaram uma mensagem, eles não abraçaram uma pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós abraçamos essa pessoa, esse abraço é eterno. Porque nós fomos, na verdade, chamados para esse abraço. Também, algumas reuniões atrás, nós falamos sobre o abraço eterno da Trindade. O abraço com que o Pai abraça o Filho pelo Espírito. Inviolável. Essas três pessoas benditas. Nós fomos chamados para esse abraço, na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, na verdade, foi Ele que nos abraçou. Ele que nos chamou. Né? E nós, graças a Deus, reagimos a esse abraço. Nós não ficamos assim de braço cruzado, não. Ele veio a nós e nós reagimos a esse abraço. Então, isso é o Evangelho. Não é aderir a uma mensagem, é unir-se a uma pessoa, pela fé. Então, esse Evangelho é com respeito ao seu Filho, verso 3, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Vamos ficar só até aí com esse texto. Vamos ver como termina Romanos. Então vamos ao capítulo 16, os últimos versos. Romanos 16, 25. Paulo está terminando essa epístola com uma adoração. Não podia terminar de outra forma, diante do que ele escreveu nesses 16 capítulos. Então ele diz, ora, aquele, observe que o a está craseado, aquele Deus, que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. Aqui queria parar um pouquinho. Não se assuste quando nós usamos, para essa última série que teremos sobre a vida e serviço de Paulo, quando nós usamos a expressão Evangelho de Paulo. Não se assuste com essa expressão. Ela é baseada nesse versículo que você está acabando de ver na sua Bíblia. Só há um Evangelho. Não há o Evangelho de Paulo, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de João. Na verdade, há um único Evangelho. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o Evangelho. Né? Mas Paulo conheceu esse Evangelho. E esse Evangelho se tornou real, vivo, profundo, impactante na vida dele de tal forma que ele chama de meu Evangelho. Nada disso era dele. Ele era só um religioso, judeu, fariseu. E um muito bom religioso, por sinal. Né? Mas um dia o Evangelho o alcançou. Na estrada de Damasco, onde ele ia perseguir cristãos. E ele foi feito um escravo do Evangelho. Ou um escravo do Senhor Jesus Cristo. Né? Então ele chama esse Evangelho de meu Evangelho. É tão linda essa expressão, irmão. Porque ele está dizendo, esse é meu depósito, essa é minha alegria, é por isso que eu vivo, é por isso que eu labuto. Esse é meu serviço por toda a minha vida. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. E o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Texto que nós lemos aí logo na abertura, Atos 20 e 24. Então, sim, ele pode e deve chamá-lo de seu. E nós também, irmãos, em alguma medida, queira o Senhor que numa grande medida, também podemos chamar de meu Evangelho. Aquele que me conquistou, aquele que me fez servo, aquele que me levou a focar a minha vida totalmente nele, aquele que me deu razão de viver, aquele que me deu uma missão muito clara. E não é fazer coisas para Deus, é testemunhar da glória de Jesus em minha vida pessoal.
E assim você na sua. Todos nós poderíamos dizer isso, né? Então, esse é o meu evangelho. Voltando aí para o verso 25 de Romanos 16. Agora, qual é o conteúdo desse evangelho? Então, cada frase aqui é importante. A pregação de Jesus Cristo. Está vendo? E aqui, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Quanta pregação existe hoje em dia. Particularmente a maioria dessas de televisão e rádio, que não são pregação de Jesus Cristo. São pregação de barganha com Deus, são pregação de motivações pessoais, são pregação de psicologia, autoajuda, suborno, não é? Mercadejando um evangelho que, na verdade, ali não é evangelho nenhum, uma petição de dinheiro infindável, não é? Então, não é pregação de Jesus Cristo. Olha essa frase. Então, que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis, irmãos. Sabe, nosso coração não é lata de lixo. Nós não devíamos ficar ouvindo essas baboseiras desses falsos mestres, falsos profetas. Ou o evangelho é pregação de Jesus Cristo, ou não é nada. É bobagem, é lixo. Então Paulo vai dizer, meu evangelho é a pregação de Jesus Cristo. Quer ver um versículo, nós já vamos voltar aí, não desmarque esse texto de Romanos. Olha o que está escrito em Atos 5:32. Atos 5:32. É um lindo verso. Sobre os apóstolos nos dias iniciais da igreja. Vamos ler desde o 40. Atos 5:40. Olhe com atenção. Chamando os apóstolos, açoitaram-lhes. Eles estão aqui perante o Sinédrio, que era a máxima autoridade judaica. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. E ordenando-lhes que não falassem, em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Irmão, me permita parar aqui só um pouquinho. Há muitas evidências do Evangelho. Graças a Deus o nosso Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Evangelho, é histórico. E amplamente comprovado pela história. Nossa fé é histórica, nossa fé não é abstrata, nossa fé não é emocional, nossa fé não é filosófica, nossa fé é histórica. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus, o Verbo eterno. Agora, qual é a maior evidência para a nossa fé? Não são nem mesmo os fatos históricos. A evidência mais robusta da certidão ou da certificação da nossa fé, sabe qual é? É que esses covardes que estão aí, e me permito usar essa palavra, porque aí está Pedro, que negou o Senhor 3 vezes, certo? Dizendo que iria com o Senhor até a morte, e pelo Senhor ele daria a sua vida, e foge, abandona o Senhor. Agora está esse covarde transformado, ele está levando açoites, pela autoridade máxima do Sinédrio. Sabe, irmãos, até ser chamado para ser arguído por essas autoridades já metia medo em qualquer um. É como se ele um cidadão comum iria querer saber o que eles queriam ouvir em resposta, para que eles dessem a resposta que eles queriam ouvir. Compreende? Para não sofrer nenhuma penalidade. Era terrível, era horrível, era amedrontador. Então lá está o Sinédrio. Chama os discípulos para serem arguídos. E eles são açoitados, e é dito a eles que parassem de falar no nome de Jesus. Aí saem do Sinédrio, e saem do Sinédrio cheios de gozo. Aqueles que abandonaram o nosso Senhor antes da cruz. Agora o Senhor ressuscitou, foi ascenso ao céu, derramou o Espírito Santo, e o que ele disse antes de fazer isso? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até
os confins da terra. Então aí estão eles, que maravilha. Então é dito no verso 42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, todos os dias, no templo e de casa em casa, o que eles faziam? Pregavam teologia sistemática, um compêndio de doutrinas. Não é o que está escrito aí. Olha o que está escrito aí. Qual é a mensagem dos apóstolos? O que eles anunciavam todos os dias no templo e de casa em casa? Podemos dizer assim, as glórias do Senhor Jesus Cristo. Porque eles não cessavam de ensinar, fazer um trabalho de mestres e também de pregar. Aqui o sentido é a palavra de um arauto. Então, digamos, para o mundo eles tocavam trombetas, pregavam. E para os cristãos eles ensinavam. Duplo serviço. Maravilhoso, não é? Para a mesma coisa nós fomos chamados. Tocar uma trombeta diante do mundo e ensinar os que são salvos sobre as glórias do nosso Senhor Jesus. Então isso é pregar o Evangelho. Pregar Jesus, o Cristo. Atos 5:32. Então vamos, para concluir, voltar a Romanos 16, onde nós estávamos. E aqui vamos terminar por hoje. Vamos ler de novo o verso 25, para chegar onde estávamos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Agora temos outra frase linda. Conforme a revelação do mistério. Se não está bem claro, e pode ser que não, gostaria de ajudar os irmãos a entender o que está escrito nesse versículo. A palavra mysterion, no grego original, ela tem um sentido bem interessante. Ela significa fechar a boca. Isso é mistério. Tem tudo a ver, né? A palavra na nossa língua em português. É um segredo. Você não vai abrir a boca e não vai contar para ninguém. Então havia um segredo eterno, um mistério eterno. Onde ele estava? No coração do próprio Deus. Qual é o mistério eterno? O mistério eterno é que o seu Filho eterno se faria carne e habitaria entre nós cheio de graça e de verdade. Consumando a obra que ele foi enviado para consumar, ele seria feito o herdeiro de todas as coisas. E tudo no universo criado de Deus convergiria simplesmente para ele. Para que em todas as coisas ele tivesse a primazia. Era isso que estava no coração de Deus. E esse mistério não era conhecido dos séculos e das gerações. Quando ele foi conhecido? Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E morreu, e ressuscitou, e derramou o Espírito Santo do seu trono, né? E então o Evangelho ficou claro para os seus discípulos, que agora são apóstolos, são enviados pelo Senhor. Para dizer o quê? Para dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e que aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que para que em todas as coisas ele tenha primazia. Mensagem de Paulo aos Colossenses. Esse é um mistério que estava oculto. Aliás, é a parte A do mistério. É a que toca Jesus mesmo, o Verbo de Deus. Mas tem uma parte B. Sabe qual é a parte B? Somos nós. Nós somos a parte B. A parte B é: Deus também planejou no seu coração esse mistério desde a eternidade, que o seu filho não estaria sozinho. Seu filho não estaria sozinho. Ele escolheu, separou uma noiva para o seu filho, para ter núpcias eternas com ele, servi-lo, amá-lo, conhecê-lo. Lá também diante dele nós não estaremos de braços cruzados, como temos falado tanto aqui. Nós continuaremos crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é infindável, suas riquezas são infindáveis. Essa é a parte B. E na parte B nós estamos, pela graça de Deus. Então, irmãos, quando ele ocupar o centro das atenções de todo o universo, nós estaremos com ele. Por isso o evangelho da glória de Deus em Efésios, quando chegarmos lá, nós vamos ver uma vez mais, Paulo vai dizer assim: para que
pela igreja. Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de principados e potestades. Que maravilha! Efésios 3:10. E aí logo em seguida, no 11, ele diz, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Viu? Então nós sabemos com certeza, esse é o mistério. Seu filho teria primazia, preeminência sempre e em todas as coisas. E nós estaremos unidos a Ele, nessa sua primazia e preeminência. Toda a glória nossa será a glória dEle. Tudo que será visto em nós, e isso já deve ser verdade desde já, né? E será a verdade plena quando estivermos diante dEle. Toda beleza que for vista em nós é a beleza dEle em nós. Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Que maravilha, irmão. Então, qual o conteúdo do Evangelho? Segundo esse verso 25, olha aí de novo. O Evangelho é a revelação do mistério. Graças a Deus. Quando o Evangelho, vamos colocar as duas frases juntas? Pregação de Jesus Cristo e revelação do mistério. Localize aí. Vamos pôr as duas juntas. A pregação de Jesus Cristo é a revelação do mistério. A única maneira desse mistério ser revelado é a pregação de Jesus Cristo. Que lindo verso, irmão. Cheio de conteúdo. E aí ele conclui, foi guardado em silêncio. Também, não sei quanto a você, eu acho essa frase maravilhosa. Sabe por quê? Ela nos diz que Deus é um Deus de silêncio. Sabe, irmãos, palavras para Deus são muito importantes. Palavras para nós normalmente não valem nada. Nós somos tagarelas, nós falamos demais, falamos coisas sem sentido, que isso não tem nada a ver, jogamos palavras fora. Deus não é assim. Deus é um Deus de silêncio. E quando Ele quebrou o seu silêncio, sabe por que Ele fez? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Os seus instrumentos lá, os profetas. Sim, é Deus falando, mas usando aqui instrumentos, profetas. Mas nesses últimos dias nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então podemos dizer que definitivamente falando, Deus quebrou o seu silêncio quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso Jesus pôde dizer, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem ouve as minhas palavras, ouve as palavras do Pai. Porque agora Deus está falando na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus não fala através de nenhuma outra pessoa. Ele só fala através de Jesus Cristo. E se nós queremos falar por Deus, nós devemos falar em Jesus Cristo. Do contrário, só vamos falar asneiras ou coisas próprias, né? Então esse mistério foi guardado em silêncio nos tempos eternos. E vamos concluir. 26. E que agora, graças a Deus pelo agora, Ele se tornou manifesto e foi dado a conhecer. Então não tem aqui inteligência, não tem aqui capacidade, homens espertos, eruditos, né, que chegaram lá e conheceram o mistério de Deus. Nada, nada. Porque é dito que foi dado a conhecer. Não é maravilhoso? Foi dado a conhecer, porque Deus se revelou, Deus quis se fazer conhecido. Dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Então olha aí o último verso dessa epístola, que linda adoração. Porque ele vai dizer lá no verso 25, ora, há aquele, né, um acraseado aí, então ele está se referindo a esse Deus. Aí no verso 27, ao Deus único, esse é o aquele. Ao Deus único e sábio, seja dada o que está escrito aí? Glória. Não é lindo? É o evangelho da graça terminando com glória, né? Porque é isso que ele faz. Seja dada a Ele, Deus único e sábio, a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos,
Que bendito Deus nós temos. Que bendita salvação nós temos. Tudo foi pela graça. Que o Senhor nos ajude na sequência que teremos nessa epístola aos Romanos, compreender agora o significado dessa graça com o escopo da glória para a qual nós fomos chamados. Graça sobre graça, para nos conduzir de glória em glória. Que o Senhor nos ajude a compreender isso, para que possamos desenvolver nossa salvação. Não apenas nos regozijar porque fomos salvos, mas neste regozijo desenvolvemos a nossa salvação, com temor e tremor. Todo o objetivo da nossa vida cristã é um só. Não é ser bons cidadãos, não é ter uma boa moral, não é criar filhos, não é... Faz parte da nossa vida, sim, para a glória do nosso Senhor. Mas o propósito da nossa vida é um só. É sermos expressão das belezas, riquezas, da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde formos, onde estivermos, todos os nossos relacionamentos, nossas palavras, nossa conduta, tudo. Não há outro objetivo para as nossas vidas. Que nosso casamento tenha esse objetivo, que nossos filhos tenham esse objetivo, que a vida da igreja tenha esse objetivo. Que seja assim, amados irmãos, conosco. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado, porque não fomos nós que escolhemos Teu Filho, foi o Teu Filho que escolheu a nós. Ele nos designou para que nós fôssemos e dessemos muito fruto, e nosso fruto permanecesse, e fôssemos reconhecidos como sendo os Teus discípulos. Muito obrigado por tão preciosa salvação, graça, maravilhosa graça. Ó Senhor, introduz o nosso coração de tal forma nessa graça, que encontremos pleno descanso, e que também sejamos estimulados a realmente desenvolver a nossa salvação, com temor e tremor, para que a glória do Senhor Jesus seja vista em nossas vidas, em nossos pensamentos, atitudes, motivações, palavras, vida, estilo de vida, comportamento, relacionamentos. Ajuda-nos nisso, Senhor, para que seja assim. Te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.